Audiência trabalhista. Você se sente preparado para fazer uma audiência trabalhista? Você fica preocupado, ansioso? Meu Deus, o que eu vou fazer? Quais são as espécies de audiência trabalhista? Se sente um pouco perdido? O juiz marcou uma audiência, designou uma data de audiência e você não está se sentindo preparado, não sabe o que vai acontecer na audiência. Calma, calma que a gente vai te ajudar. A audiência trabalhista, em regra, ela é una, ou seja, os atos são contínuos. Tentativa de acordo, recebimento da defesa, réplica, produção de provas, segunda tentativa de acordo, razões finais, sentença, inclusive sentença, em regra, pela CLT deveria ser na própria audiência o julgamento deveria ser na própria audiência que instrui o processo, mas enfim, nós vamos explicar o que acontece na Justiça do Trabalho, o que se sedimentou, o que é o mais comum dentro da Justiça do Trabalho. Primeira coisa, a audiência trabalhista ela é una, realmente, de fato. Porém, existem hoje 4 espécies muito comuns de audiência trabalhista, porque o que se fraciona no processo de trabalho não é a audiência ela é contínua. O que se fraciona são sessões da audiência. Inclusive, muitos juízes eles colocam no final de um termo de audiência que aquela audiência está sendo suspensa, a sessão se suspendeu ali, suspende-se aquela sessão para prosseguimento da audiência numa sessão seguinte. Então, a sessão ela é suspensa, mas a audiência, o seu prosseguimento, ele é designado. Então, por isso que nós temos 4 espécies de audiências. Então, vamos para elas, né? Audiência inicial ou audiência inaugural. É a primeira sessão e ela é reservada para uma tentativa de composição do processo. Composição é um acordo do processo. E no caso de essa composição não ter sucesso, a defesa ela é entregue. Quando eu falo defesa, é contestação com os documentos que acompanham aquela contestação pela empresa, né? Pela reclamada ou pelo reclamado, e encerra-se ali caso infrutífero o acordo, né? Enfim, a segunda espécie de audiência é a audiência de instrução. E essa audiência, ela tem finalidade a produção de provas, especialmente prova oral. Por exemplo, depoimento pessoal das partes e produção de prova testemunhal. E é importante ficar atento, porque alguns juízes, eles costumam fazer a audiência de instrução na primeira audiência. Então, fique atento, porque na carta de notificação da empresa ou no despacho inaugural do processo, o juiz dá essa pista, ele dá essa dica, né? Se aquela primeira audiência do processo, ela é uma audiência de simples tentativa de conciliação, uma audiência inaugural, uma audiência inicial e, se for uma audiência de instrução, isso vai ser avisado no despacho inaugural. Então, sempre leia para você não chegar perdido, achar que era a audiência para tentativa de acordo, né? Sessão para tentativa de conciliação. E o juiz já pergunta, né? Vamos ouvir as partes, tem testemunha para apresentar, doutor? Então, fique atento para você não comer mosca, né? Para você não perder aí a oportunidade de produzir prova. Isso aí pode acabar prejudicando o seu processo e, pior, o seu cliente, né? Audiência de encerramento de instrução. É uma sessão que ela é destinada a finalizar a instrução do processo. O que é instrução? É a produção de provas. Então, muitas vezes, as provas produzidas não são apenas orais, né? Não é apenas depoimento pessoal das partes, não são apenas oitivo de testemunhas. Às vezes tem um ofício que o juiz determinou no meio do processo, uma produção de uma prova pericial, né? Uma carta precatória, hoje com videoconferência, carta precatória para ouvir uma testemunha em uma outra comarca, né? em uma outra competência territorial. Antigamente era mais comum, hoje com a videoconferência, a videochamada nas audiências, isso está se tornando cada vez mais raro, mas esse é tema para outro vídeo, né? E a audiência de encerramento de instrução é o tempo que é conferido para que essas provas produzidas que não são viáveis de serem produzidas naquela audiência de instrução cheguem até o processo.
então o juiz designa uma audiência para encerramento da instrução processual. Esse é a terceira espécie de audiência, né? E a quarta espécie é a audiência de julgamento, que é uma sessão reservada para a prolação da sentença. É a audiência de julgamento do processo. Então fique realmente atento, né? Porque o processo trabalhista ele é muito dinâmico. As varas do trabalho têm autonomia para fracionar a audiência em sessões de acordo ali com o ritmo de trabalho de cada vara. Então fique realmente atento, observe o despacho inaugural, observe a notificação que é enviada para a empresa para você chegar preparado para a audiência e não perder nenhuma oportunidade de produzir prova, de fazer o seu trabalho da forma melhor possível, ok? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo a sua experiência com a audiência, se você já chegou perdido ou se o advogado da outra parte chegou perdido na audiência, né? Pensou que não teria a produção de provas e naquela primeira audiência teria produção de provas. Se aconteceu algum caso assim com você, comenta aqui, ajuda os demais colegas também. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!